Olá a todos, dando sequência na nossa matéria de instrumentação, vamos fazer um vídeo aqui mostrando tudo que a gente aprendeu nesse semestre aí, e a importância de saber o que tem e saber usar, né? Eu trouxe como vídeo um carro, então um carro preparado. Nesse carro nós temos uma sobrealimentação de turbocompressor, então a gente trabalha com um motor muito próximo ao extremo dele. Então eu quero fazer uma prévia para todo mundo que está assistindo aí, a importância de ter os monitoramentos nesse motor para assegurar que a gente não vai ter nenhuma falha, não vai ter nada crítico a risco de perder, por exemplo, o motor. Já com a câmera virada aqui para facilitar a visão, então vamos aos principais sensores que a gente tem no motor aqui. Temos aqui embaixo um sensor, vou só ligar a luz aqui, sensor de temperatura da água. O sensor está onde? Bem na saída de água do motor. Então com esse sensor na saída de água do motor eu sei qual que é a temperatura real do líquido de arrefecimento do carro. É com ele que eu controlo todos os outros parâmetros do carro de acordo com a temperatura, certo? Aqui embaixo um dos principais sensores de pressão de óleo, tá? Tenho 3 mangueiras. Uma da turbina, outras 2 de sensor. Eu tenho esse sensor aqui, ó, é um sensor analógico, e esse aqui é um sensor digital. O digital está aqui, ó. Eu uso uma mangueirinha só para tirar a vibração do sensor. E interessante é o que? Eu tenho que saber onde eu estou ligando cada sensor. O sensor digital, que é esse cara aqui, tá ligado antes do filtro. Então o óleo sai da bomba de óleo, põe pressão e vem para o sensor digital. Na saída do filtro eu tenho esse manômetro. É muito importante essas duas verificações, porque pela injeção eu tenho o monitoramento dele digitalmente, mas eu também tenho o analógico para conferência. Por exemplo, o que posso acontecer? Eu posso ter um dano no filtro de óleo, e esse sensor que está antes do filtro, ele vai ler a pressão de óleo 100%. Normal pressão de óleo, como se eu tivesse com a pressão de óleo ok. Só que eu não vou ter. Então eu tenho esse sensor na saída do filtro, que eu consigo verificar também, fazer um feedback de como que está a pressão de óleo. Depois que eu saio do cavalete de óleo aqui, eu distribuo para o motor. Então eu ter obstruções para frente é bem mais difícil, mas entupimento de filtro de óleo tem sim. Aqui nós temos a admissão aqui eu tenho os sensores também. Alguma coisa vai para as válvulas, outra coisa vai para o corpo de injeção, que é da onde eu controlo. A injeção precisa saber o que? Quanto de ar está entrando, para saber qual que é a mistura correta, né? Nós temos também um sensor aqui, esse sensor é de temperatura do escapamento. Consigo ter uma ideia, por exemplo, de ponto de ignição, se está muito adiantado, muito atrasado, pela temperatura do escapamento. E aqui também temos o sensor de oxigênio, a famosa sonda lambda, onde eu consigo ter uma leitura dos gases de combustível, um feedback de como que eles estão saindo do motor. Com esse feedback eu consigo saber como que está a saúde do motor, se está com acerto bom, se não está. Se às vezes eu abasteci um combustível ruim, ela já vai me acusar. Aqui estamos no interior do carro. Então aqui nós temos os principais sensores que a gente tem aqui no carro. Deixa eu mostrar um por um aqui. Primeiro eu tenho a injeção, que é onde eu tenho os sensores digitais, né? Em paralelo a ela eu tenho o que? Os de baixo aqui. Então eu tenho temperatura do escapamento, pressão de combustível, temperatura do óleo, pressão no coletor de escapamento. Muito importante também, se eu tenho uma turbina pequena, eu tenho mais ar saindo, e a turbina, como alguns sabem, a turbina eu tenho uma restrição no escapamento, eu seguro o ar. É assim que faz girar a turbina, é o ar do escapamento. Se eu tenho uma turbina pequena, por exemplo, eu tenho mais contrapressão do que pressão de turbo. Isso eu não estou gerando potência. Às vezes eu tenho uma falsa sensação de estar com potência de acordo com a pressão de turbina, mas não, eu estou tendo muita contrapressão, estou freando meu motor. Então aqui vamos para a telinha aqui. Então aqui também temos um ângulo bom aqui, como mostrado lá na frente. Temperatura do motor,
temperatura do ar, tensão de bateria, pressão de óleo, som da lâmpada, leitura da mistura. Eu também tenho ela na minha cara aqui também. Tá desligado o motor. E aqui eu tenho pressão de óleo analógico, igual eu expliquei lá na frente. Eu consigo ter uma pressão aqui, lendo aqui. Aqui eu consigo configurar pelo módulo, caso a pressão seja abaixo de um valor que eu estipular. Eu consigo fazer o carro desligar preventivamente, caso eu não esteja olhando para o manômetro. Às vezes está dirigindo, está segurando o carro aqui. Você precisa, automático, ele me desliga o carro. Para conferência eu tenho esse cara aqui. E uma coisa muito interessante que a gente tem é a função de eu estar lendo o histórico de um caminho que eu fiz para o carro. Então eu separei aqui um exemplo que é o que? Deixa eu desligar a lanterna, vamos ver se vai ajudar isso. Vai ajudar. Uma falha que eu tive no carro. E esse log aqui eu peguei durante um evento que eu andei com o carro. Eu puxei e o carro deu uma falhada. E eu consegui puxar, por exemplo, eu tenho aqui no verde rotação do motor, que eu estou olhando pelo sensor. Azul é o pedal do acelerador. E vermelho é a pressão no coletor. Então eu estava andando, o carro morreu. O que eu identifiquei? Conseguimos ver aqui, ó. Que rapidamente a rotação caiu de uma vez. Isso não ocorre, a gente entende que é um motor de ciclo Otto e esse motor está girando. Não tem como eu estar a 6.000 RPM e ir para zero de uma vez. Eu teria que ter uma rampa. Por exemplo, olha como que é a pressão do coletor do carro. Ela foi descendo. Então o motor veio desligando, ó, tá vendo? Foi descendo gradativamente. E a rotação caiu de uma vez, não pode. O que eu cheguei à conclusão? Meu sensor de rotação está danificado. Ou ele ou no cabeamento dele. Então com isso aqui, sabendo ler, sabendo todos os sensores que eu tenho no carro e sabendo ler eles, eu consigo estar diagnosticando o problema. Por exemplo, eu sei que meu carro tem problema no sensor de rotação. Agora é o passo de investigar. Mas não adianta nada ter os sensores e não saber o que está vendo. Para finalizar, vou fazer o videozinho da pressão de óleo subindo do carro aqui. Tem a pressão de óleo aqui, eu tô com ruído no sensor, mas ele tá lendo a pressão. E eu tenho a pressão de óleo mecânica. Então, por exemplo, se eu tenho uma falha nesse sensor, eu consigo conferir nesse. No motor preparado, a pressão de óleo é o item mais importante que eu tenho que cuidar, que é o mais fácil de gerar uma quebra, gerar prejuízo.